Opa, aqui é o Ricardo. E hoje eu vou falar por que você tem que demitir o seu chefe ou até mesmo o seu cliente. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou empresário em modelagem financeira há 10 anos e trabalho como especialista na área, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. E hoje então vou falar por que você precisa demitir o seu chefe, tá legal? Ou até mesmo o seu cliente. Então vamos lá, muitas pessoas me perguntam como que faz para organizar uma empresa que esteja bagunçada do ponto de vista financeiro, né? E é muito comum, né? Acho que existem muitas empresas que elas estão bagunçadas financeiramente, ou porque são empresas novas que estão começando agora, ou porque vem de uma cultura de pouca organização, não só financeira, do ponto de vista administrativo, operacional e assim por diante, né? E muitas vezes a pessoa incumbida do, abre aspas, financeiro, ela acaba recebendo essa missão que pode ser uma missão possível ou uma missão impossível, né? E aí eu lembro do caso de quando eu voltei do Reino Unido para o Brasil com a missão de organizar as finanças de uma empresa, de fazer o planejamento, de deixá-la super organizada, né? E qual que é a questão, né? E vou contar um pouco do meu caso em específico. Eu já tive vários casos em que eu consegui organizar perfeitamente, casos em que eu tive algumas dificuldades importantes e casos em que foi absolutamente impossível essa organização financeira, né? E nessa minha volta de Londres, após passar 4 anos como modelador financeiro por lá, fazendo estruturação de projetos de private equity, né? Em transações, compra de empresas lá no Reino Unido, eu então vim com a missão de organizar uma empresa familiar, né? E aí eu tinha a obrigação, né? Eu tinha como principal atividade ter os números da empresa com clareza para todo mundo, né? Conseguir trazer não só para o fundador, mas para toda a família o que seria o futuro da empresa, quais seriam os passos a serem tomados, ter clareza de como estavam e de como deveriam estar os números. E aí então eu comecei a organizar as informações do sistema, né? Por quê? Eu comecei a olhar para os números da empresa e comecei a perceber que a qualidade dos números não era necessariamente muito boa. E aí eu percebi que os números eles não saíam automaticamente do sistema. O que é um problema, né? Porque se você não consegue ter de forma automatizada as informações fluindo da parte operacional para a parte contábil e financeira, você cria uma desconexão dos números que você está olhando em relação ao que está acontecendo de verdade na empresa, né? Então, eu comecei a dar um enfoque grande na parte de tecnologia para que eu pudesse, então, retirar as informações adequadas. E o que foi acontecendo ao longo do tempo foi que eu tive que começar a envolver os gestores de área nessa atividade, porque você não consegue mexer em sistema sem mexer na gestão das áreas específicas. E aí então comecei a chamar essas pessoas para participarem de alguns fóruns, de alinhar qual seria exatamente a meta a partir da implantação do sistema, né? Que tipo de informação que a gente precisaria tirar. Comecei a cruzar as informações de cada área para que a gente pudesse ter informações conectadas não só de forma sistêmica, mas de forma coerente entre as áreas. E num determinado momento eu fui chamado para conversar. Falei, Ricardo, senta aqui. Você está mobilizando muita gente, você está parando as áreas. E eu não estava parando as áreas, né? Na verdade eu estava chamando as pessoas em horários em que não atrapalhassem, né? Sei lá, final de tarde, horário de almoço. Mas de certa forma essa minha coordenação foi organizando, essa minha forma de coordenar a estruturação dos números, as informações conectadas, a organização e estruturação do financeiro de fato, como planejamento financeiro e não só operacional de contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Essa coordenação, essa organização foi então começando a envolver as pessoas, e num determinado momento esse nível de envolvimento foi incomodando
é o fundador da empresa, foi incomodando a principal pessoa, né, a principal liderança, e isso então começou a virar um problema, né, porque a partir do momento que eu era chamado para conversar e falar que eu envolver as pessoas era um problema, a partir da argumentação de que eu estava atrapalhando o andamento das áreas, que não era verdade, eu comecei a ver que eu talvez tivesse um problema cultural naquele lugar onde eu estava, né? E durante 2 anos eu insisti, persisti, batalhei, discuti, falei, não, a empresa tem que ficar organizada, a empresa tem que ficar com os números corretos, eu vim aqui para fazer isso. E aí eu percebia que as pessoas que tinham me chamado para fazer aquilo, muitas vezes eram o meu maior gargalo, eram as pessoas que mais estavam jogando contra o processo de profissionalização. E eu batalhei durante 2 anos contra a vontade dessas pessoas, né? E curiosamente, eu encontrava apoio em pessoas que não eram os principais acionistas, que não eram os principais diretores, mas pessoas que estavam ali dentro da operação e queriam o bem da empresa, e queriam o bem da família. E eu percebia que com o passar do tempo, a minha energia ia ficando limitada, a minha capacidade de mudar as coisas ia ficando também restrita, a minha energia ia caindo, eu começando a sentir dor de cabeça no meio do dia, começando a sentir cansaço, e eu fui começando a pensar e perceber que de fato aquilo poderia estar além da minha capacidade, né? Então eu tentei durante 2 anos e comecei a perceber que se não houvesse uma mudança de mentalidade, um esforço muito grande da principal liderança, dos fundadores, a mudança não ia acontecer. Eu tive algumas conversas sérias com o fundador a partir dali, do tipo, ou a gente entra num acordo ou não vai dar para continuar, e foi num determinado momento em que eu decidi que aquela história precisava acabar, e de forma muito curiosa, as pessoas receberam isso com surpresa, né? Depois de tanto aviso, depois de tanto batalhar, de tanta energia. E é essa a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Eu acho que a gente tem que sempre batalhar pelo que a gente acha que é certo, a gente tem que colocar máxima energia em trazer transformação, mas depois de um certo tempo, depois de alguns anos e muito esforço, a gente tem que se perguntar se num determinado momento não está na hora de demitir o nosso chefe ou até mesmo demitir o nosso cliente. No caso, eu era um diretor financeiro, mas contratado no modelo PJ, então acabei no final das contas demitindo o meu cliente, né? Queria deixar então aqui essa reflexão. Existe o esforço, ele é sempre muito importante. Eu sou um cara que defendo o foco e a determinação, mas tem momentos em que a gente precisa se questionar se está na hora de demitir o cliente ou demitir o chefe, tá? Então, se você descobrir que a organização ao seu redor, ou melhor, a desorganização que te cerca é fruto cultural, é fruto da cabeça das pessoas, talvez você deva se fazer essa pergunta, tá bom? Então valeu, espero que essa seja uma reflexão interessante. Desde então eu tenho trabalhado com pessoas, empresas incríveis que querem se transformar, então fica aí a provocação, tá legal? Deixa aqui o teu comentário, comenta aqui qual foi o insight que você teve com esse vídeo e a sua dúvida, e também não esquece de deixar o seu like se você gostou dessa reflexão, tá bom? Espero que você já siga o canal, se não, segue e já clica no sininho para receber as notificações, tá bom? De resto, convite para você seguir também no Instagram, ricardo.giacomo.maluf. Lá a gente fica um pouquinho mais próximo, eu posto algumas questões pessoais e você também pode entrar em contato comigo via direct, tá bom? Então é isso aí. Valeu por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!